Qual que eu conheço do Goku? Vou já começar com um assunto antes do recado. Ah, O pessoal pula, né? deixa eu ver. O Goku, ele é um dos jogadores que eu achava extremamente interessante de conversar e de interagir. Porque diferente dos outros que eram meio que... Como é que é a palavra que eu vou usar? Eu uso uma palavra chula. Eram meio... não interessados em coisas do mundo de verdade. Eles viviam numa bolha competitiva. Tá. O Goku ele não vivia nessa bolha competitiva, ele tinha interesse por outras coisas. Então fala um pouco sobre isso, Goku, para o pessoal tentar entender. Cara, assim, eu sempre gostei de estudar, as coisas me interessam, acho que desde o colégio, obviamente, assim, tá, vamos lá. Eu odiava o colégio, né? Deixar isso claro. Mas somos Não- dois, embora eu tenha feito medicina, eu também odiava o colégio. Você odiava o colégio? Não, eu gostava. Eu só não gostava Herege. Não, eu só não gostava de um que eu sofria muito bullying. Aí eu não gostava das pessoas, mas da escola em si era legal. Sofria bullying? Muito. Posso perguntar pra ele? Eu sei que você é convidado, mas por que as pessoas faziam bullying com você? Puta, eu fui pra uma escola na sexta série fazer... Não, na quinta série. Eu fiquei lá da quinta ou oitava. E era uma escola de particular, então era um monte de playboyzinho e tal. Tipo classe C, menos, sei lá. Uma coisa assim. Classe média baixa, talvez. Não era um dos melhores escolas de Santos. Só que a galera tinha um prazer em querer ser bandidinho, sabe? Entendeu? E eu não compactuava com aquilo. Você não era bandido? Ah, não, tipo, pichavam a escola, uns bagulho desse, eu não era a favor. E aí, tipo... Ah, não, você enfrentava eles? Não, eu não queria ser o herói, mas eu apanhava do mesmo jeito. Ah, tá. Aí era isso, aí nessa escola, acho que durante uns 2 anos, meu intervalo era ficar na biblioteca. Eu ia pra biblioteca ler, aí a mulher da biblioteca sabia o que acontecia, deixava eu tomar meu lanche na biblioteca, era isso. Então você apanhava, era isso? Também. Não, bullying de todo jeito. Na classe, tomava uns tapão. Rapaz. Era tipo uns 30 contra eu e mais um. Você Que encontra não essas gost- pessoas na rua hoje em dia? Alguns Não, sim. E tem gente que fala que não tem bullying, né, Mano, em era colégio particular, pesado. né? É, não. Mas e eu acho que, assim, não sei se é onde mais acontece, mas acontece bastante. Acontece, pô. Acontece eu bastante. me adicionaram ano passado, retrasado, num grupo da galera dessa escola. Olha que loucura. Aí eu falei meia dúzia de merda pra todo mundo. Você falou? Lógico. Que isso? Eles vieram falar que não existia bullying nem nada. E aí, sabe o que foi louco? Eu falei merda pra todo mundo, xinguei que eu tinha que xingar. Uns 3, dos 3, 2 mulheres que vieram falar que tiveram distúrbios por causa daquela escola. Rapaz! É. A educação em Santos... É, Estranha, mas agora conte. Você Vida é sempre doida. gostou de estudar, independente do sistema de saúde de educação ser esquisito. Você falou sobre isso. Assim, eu sempre gostei de estudar as coisas que eu gosto. Isso sendo história, geografia, inglês, assim, línguas estrangeiras em geral. Português nem tanto, literatura. Então, assim, acho que mesmo depois de virar pra player, eu sempre continuei, assim, estudando do meu jeito, né? Vendo, principalmente questão de conteúdo na internet, ou às vezes vendo, assim, um vídeo super longo de 2 horas, resumindo, sei lá, um assunto sobre, sei lá, antropologia, sociedade, filosofia. Isso, assim, desde que eu comecei a jogar, eu já era assim. Porque na verdade, quando eu terminei o colégio, eu cheguei a passar na federal da minha cidade, que é de Mato Grosso do Sul, né? Eu passei pra Ciência, Computação e História. Só que, assim, eu queria fazer História, mas eu sabia que não era uma profissão muito, como pode dizer, prestigiada, né? Eu não ia conseguir ganhar muito dinheiro. Assim, eu não me considero uma pessoa que se importa muito com dinheiro. Mas eu sei que sem dinheiro não tem como fazer nada, não tem como aproveitar a vida, né? Tipo, por exemplo, eu quero muito conhecer outras culturas, outros países, etc. Se eu não tiver dinheiro pra viajar, eu não vou conseguir ir, entendeu? Então, eu nunca segui em frente com essa ideia. Mas mesmo depois de desistir de fazer faculdade e começar a ser pro player, eu continuei estudando e, assim, eu sempre tento não ter só a minha perspectiva do mundo, entendeu? Acho que isso é muito importante. Você precisa ter essa empatia, né, pelo outro e saber como que é a realidade fora da minha, né? Eu acho que tem várias coisas legais sobre isso aí. Primeiro que, se você, por acaso, não sabe de casa, o Goku, ele já começou desde pequeno a viajar, né? Já teve do Japão pra cá. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver, deve ter, né? Com você ter interesse por culturas. Sempre que você falou pra mim do Japão, você falou com muito carinho.
Então, acredito que tem um pouco de interesse aí. E também isso fazia ser muito divertido trabalhar com você, porque, sei lá, vou dar um exemplo de uma pessoa que jogou com você há muito tempo, e que tinha gostos mais pé no chão, que é o Skybart. O Skybart, ele falava sobre coisas normais, sobre a bolha do esporte e, no máximo, um pouco de Dragon Ball. Mas, tipo assim, era o normal. E tá tudo bem, a maioria das pessoas são assim. Mas com o Goku o papo já era mais cabeça preta. Era uma coisa assim que, às vezes ele trazia uma coisa, pô, você sabia disso aqui? Eu falava, pô, não sabia não. E a gente conversava, ou alguma coisa que eu já sabia, eu falava, isso aí eu sei, interessante por causa disso aqui. E eu via atrás do PC que o tempo todo ele tava sempre se interessando por alguma coisa. Eu achava muito legal, é muito único. Nunca vi nem outro player assim. O Goku tava presente na ocasião do roubo do frango? Ele tá falando um bagulho mó da hora. E ele vai falar do roubo do frango do Skybart. Você não lembra disso? Que alguém roubou o frango dele? Ele ficou muito puto. Sim. Eles acham que fui eu, Goku. Goku, qual que é a chance de eu roubar o frango? Goku, fala pra eles. Você que me conhece. Você não fez a maldade, né? Você foi, vou roubar esse frango aqui. Eu não roubei o frango. Você não roubou o frango? Não! A chance é zero, Goku. A chance é zero? Goku, eu nunca pegaria nada da geladeira. Eu nunca peguei nada da geladeira de vocês. Assim, é que... Não. O FNB veio aqui e falou... Não, eu sei que roubou o frango, mas eu não vou falar. Porque se eu falar... Não, fala, agora você fala, já foi Não, eu posso falar quando anos. acabar o programa. Tá. Aí você vai entender por que eu não posso falar. Não. Mas você faz um raciocínio básico, você já entende por que eu não posso falar. Foi o Diogo. Porque se eu falar o nome da pessoa, a pessoa vai me cobrar. E esse cobra, entendeu? É cobra, né? Esse cobra muito, cobra muito. Então, vamos evitar isso. Mas não fui eu, Goku. Eu não teria por quê. Por que eu defenderia que eu não comi um Não, frango? eu acredito. Você Cara, tá inclusive, Eu- só pra você lembrar, já que você mencionou isso aí, Não, porque se foi sem querer... não foi sem querer. Aí Eu você não só não pegava quer- a comida você da só não geladeira quer- de vocês. Inclusive, eu fiz uma reunião com vocês uma semana antes. Pra falar, rapaziada, não é pra comer os danoninhos do Skybart. Você não lembra disso? Que ele não quis jogar o treino? Ele falou, não vou treinar, tô comendo meu danoninho. Aí eu juntei todo mundo e falei, não vai comer. Ele falou, pô, mas isso é sacanagem, tem que respeitar a coisa dos outros. Ele falava, falei, você tá certo, Skybart. Não vai. Ele tava certo. Ele tinha a comida Como dele. assim? Tipo, tá errado comer o danoninho dele. Mas ele vai se negar a fazer o trabalho dele porque comeram Não, é porque- danoninho? não. Ele tinha um ponto. Porque ele tinha que ter interação com a equipe. Entendi. Ele não conseguia, ele falava, eu não confio nas pessoas que comem minha comida. Estavam roubando o farm dele. É, teoricamente isso. Mas assim, eu tive que fazer essa reunião. Aí eu seria, no mínimo, lunático e na semana seguinte comer o frango do cara. Tipo, lunático, completo. Já se deu muito trabalho. Se Então, você não soubesse que era o dele, o frango. eu não ia pegar, eu nunca peguei nada de geladeira deles. Eu nem, Se você eu nem achasse morava que- com eles. se você Eu ia achava ver só que final de semana. Seu frango. Verdade. Eu vi final de semana, dava um oi e ia embora Cara, depois. eu nem sei que frango é esse, eu nunca vi. Ele pediu um frango, aparentemente, de aplicativo. Eu também não sei como é que é o frango. Lá vai ele. Olha a cara dele Eu tentando também não achar. sei como. Ele tava querendo que eu deslizasse, ó. Ele tava querendo que eu deslizasse. O frango era delicioso. Tinha sabores e notas de maçã. Não vou falar isso, não. Mas, enfim. A parte, antes de você zonear na parte do frango, sempre foi muito divertido trabalhar com o Goku exatamente por isso. Porque era um cara mais cabeça. E isso, inclusive, ia pro jogo também. Que eu sempre senti que você sabia guiar o time pros pontos certos. E você tinha essa ideia de ser mais metódico com o jogo. Então, uma coisa que eu percebi recentemente, coisa que, assim, de muito tempo atrás, sabe? Eu não sei se é assim hoje em dia ainda. Mas, lembra, é aquele tipo de play que a gente tem em treino, que a gente sabe que nos fundamentos ela é errada, mas ela dá certo. E aí, pelo fato dela dar certo, a gente acha que foi bom. Fala, não, tipo, por exemplo, eu vou lá, eu faço uma play que não devia. Mas dá certo. Porque, sei lá, o cara do outro time errou flash na parede, por exemplo. Sei lá, fez alguma merda gigantesca. E aí deu certo. E aí, o que acontece? Os jogadores, principalmente os mais novos, eles pensam, tipo, cara, eu sou um gênio. A play era errada, mas deu certo. Eu sou um faker, entendeu? Tipo, o que eu, assim, aprendi... Isso foi bem recente. Não sei se eu aprendi agora, mas eu parei pra pensar nisso. Que a gente não pode ser... não pode tomar decisões baseado em resultado. Entendeu? Tipo, não é porque deu certo uma vez que vai continuar dando certo. A gente tem que foi o poker, Preto. a gente tem que fazer a jogada que é estatisticamente mais correta de se fazer, entendeu? Não é porque deu certo uma vez que vai dar certo sempre. E, assim, isso é algo que acho que abriu um pouco minha mente, sabe? Pra esse negócio de competitivo. Porque eu vejo
eu consigo lembrar de muita coisa desse sentido. Oh, Tipo, muito. a gente fala, essa play é errada. Fala, como assim errado? A gente matou os 3, tá de boa. Aí pula, né? Pensa que deu certo, chega no campeonato, dá merda e... Tá ligado? É que o LoL, ele tem disso. Acho que é uma discussão muito boa, inclusive. O LoL, ele tem como você resolver no dedo e tem como você perder no dedo tudo. A qualquer momento você pode ganhar a matchup que você devia perder, simplesmente porque você foi melhor ou porque você, sei lá, subestimou o jungler que fez uma maluquice. E é parte da mágica do LoL, do jogo ser muito instável. Mas ao mesmo tempo existem as plays corretas. Existe o que é, talvez, o terninho e gravata do Minerva, que nem era terninho e gravata, pra ser bem sincero. Inclusive o Minerva é um caso interessante, porque ele era justamente o contrário em algumas coisas no começo da carreira da play correta. Sim. Ele ganhava da forma dele, com os champions dele. E ele muda isso na PEN. Na PEN ele começa a trocar pra, tipo, realmente ir nas plays corretas. Eu lembro que essa foi... Eu tive essa reflexão com ele, tipo, não conversando com ele, mas com o gameplay dele, assim que eu entrei na PEN, que eu vi que tava bem diferente. Então, eu lembro em... Sabe aquele Flamengo de 2019? No primeiro split, que a gente perdeu a final. Eu lembro que a gente tava, assim... Isso na fase de grupos ainda. A gente tava, sei lá, 15/1, 16/1, uma coisa assim. E eu lembro que a gente treinava muito com a CNB. Era um time, assim, meio magro na época. Não era um time muito bom. Era PBO, WOS, Era o time do- Yamp... Ah, sim, foi CNB depois que... É. Sim. E a gente não achava eles muito bons, só que eles sempre cacetavam a gente nos treinos. E aí, o que a gente pensava? A gente não pensava, tipo, estamos errando, vamos ver que a gente tá errando, vamos consertar. A gente pensava, mano, esse jungle dos caras é maluco. O Yamp é doido, ele só fica teasando. É óbvio que eles vão ganhar screen. Eles só teasam. Então, tipo, a gente meio que, entendeu? Pulava a parte. E, tipo, no CBLOL dava certo porque a gente, sei lá, a gente sentia mais à vontade no stage. A gente era melhor mecanicamente. E isso fazia com que a gente conseguisse ganhar os jogos que talvez, em teoria, não era pra ganhar. A gente fazia coisa errada e ganhava e se safava, né? Vamos Steal dizer it assim. away. Steal the game. Isso aí rola com uma frequência... Esse Flamengo roubava jogos da derrota de uma forma... Deixa eu ver quem são os principais nisso. Esse Flamengo fazia isso. Qual que era o time do Redbert no split passado? Tinha um time do Redbert que era exatamente assim. Acho que foi... Fúria. Fúria? Teve uma Fúria que tava fazendo isso Sim, também. sim. Que roubava jogos perdidos. E isso acaba sendo ruim pro time no playoff, né? Porque você nem sempre vai ganhar o jogo perdido. Nem sempre você vai conseguir a virada miraculosa. Tanto que a gente chegou no playoff, a gente deu 3-0 na semi. Aí na final a gente ganhou o primeiro jogo muito fácil. Segundo jogo a gente perdeu. Só que foi aquele jogo, sabe? Aquele jogo doído de perder. Porque a gente tava meio que na frente, a gente não conseguiu terminar o jogo. Por inexperiência, né? Por, assim, não ter treinado bem. A gente não era um time bem treinado. E aí... Salve aí pro Flanalista. Tamo junto. Aí, ó. Não é culpa dele. Sam, né? você vai entender isso aqui, depois ele Não, vai... não é culpa dele. Não, né? eu sei, eu tô brincando, porque ele com certeza vai chegar esse corte dele, ele vai... Não, e ele pergunta pra mim, pra eu traduzir. Ele fala, Goku, ele manda o time Eu sei, assim no ele é podcast. assim, pô, ele é assim. Ele manda o time no podcast e fala, Goku, traduz pra mim, o que eles falaram de mim? Inclusive, ô Sam, caso você fale isso, a gente fez ontem a tier list, não sei se chegou a ver isso, mas ontem, se você não pegou esse programa, tá sensacional, me deu muito trabalho, então vai lá. Eu peguei todos os coreanos que pisaram no Brasil desde 2014, listei eles, fui atrás, vi o que eles estão fazendo antes, o que eles estão fazendo depois, e a gente montou uma tier list, que virou tipo quase uma pirâmide. Quem é o topo? Quem é o Kingo? Flanas. É ele mesmo, não tem É o nem. homem. Ele tem Ele. só uma tier dele, porque, pô, o cara chegou, foi super bem, e tá lá fora só aqui, ó. Agora ele foi pra TSM, tá meio... É porque estourou a bolha lá, né? Mas- Estourou a bolha, mas, pô, não tem nem o que falar, o cara é Kingo. Mas voltando, então Flamengo, vocês chegaram aí depois na final, aí não eram bem treinados? Aí a gente, assim, na minha opinião, a gente perdeu por inexperiência e se place em treino, assim, sabe? Porque os jogos que a gente podia tirar coisa, a gente só ignorava e dava o demérito pro time dos caras. Falava, a gente perdeu porque eles são ruins, tipo isso, tá ligado? Entendi.